comecei a participar do grupo de oração, quando falava levante a mão, levantava o carro, porque, né? Quanto mais quando a gente tem uma deficiência, um problema físico que pode até constranger, fazer passar vergonha. Agora imagina um homem com a mão seca, né? Imagina a mão seca aí. Não seria vergonhoso para aquele homem também? No meio de tanta gente, e antes, uma pessoa que tinha um problema físico, ele era rejeitado, ele era excluído, ele era um amaldiçoado. Naquele tempo, uma pessoa que tinha uma doença, ele era um amaldiçoado, não era uma pessoa abençoada. Imagina então um homem se levantar e ir para o meio, né? Onde todo mundo ia olhar para ele, onde todo mundo ia observar aquele homem. E Jesus então, ele dá a ordem, ele convida, né? Vem para o meio. Ele faz o convite. Fique sentadinho, depois a gente conversa. Tá? Depois você fala. Tá bom? Vou convidar para vir para o meio da minha cama. Deixa eu mais certo. E o homem, então, aquele homem da mão seca, ele obedeceu, ele foi obediente. Olha o que ele fez, ele se levantou e ficou de pé. E depois Jesus ainda disse aos outros, né, aqueles que estavam espiando ali, ó: eu pergunto a vocês, a lei permite no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Jesus perguntava ali para aquelas pessoas, para os outros, né, para o doutor da lei, para os fariseus que estavam ali. Jesus faz um questionamento naquela hora. Será então que por causa de ser sábado, será porque está na lei ia deixar aquele homem doente, deixar aquele homem com a mão seca? Será que é permitido, né, fazer o mal ou fazer o bem? Jesus foi claro na pergunta. E talvez nós também precisamos meditar esse questionamento que Jesus faz. Porque às vezes nós fazemos muitas barreiras. Nós colocamos barreiras na graça de Deus. Porque uma pelo medo, pela insegurança, por medo de passar vergonha, por medo, como dizem, de pagar o mico, não é? E a gente coloca então barreira na graça de Deus. Medo de chorar, medo de se entregar, medo de revelar um segredo, de falar de um problema seu, meu. A gente tem isso. Medo de perdoar. Quantas vezes a gente faz as leis do mundo de hoje, existe muitas vezes nós vamos seguindo essas leis. Por isso muitas vezes Jesus não cura, porque a gente vai fazendo as leis, não é? Por exemplo, assim, quando a gente fala com alguém, mas você para ser curado, você precisa perdoar tal pessoa. Você precisa perdoar aqueles que te magoaram. Então a gente faz a lei, não, mas eu não posso. Mas aquela pessoa fez isso comigo, ela me machucou, me humilhou, me maltratou. E a gente então faz também com a lei. Ah, eu não vou fazer. Então aí quer dizer, a cura fica para depois. Teve um tempo na minha vida, assim, quando eu era bem mais nova, eu tive um problema na coluna, grave na coluna, assim. E eu lembro que eu estudava ainda, estava na escola. Aí teve uma vez, que eu nem andava, eu fui para a escola, fiquei travadinha assim, sabe? Fiquei muito mal. E aí eu fui no médico, tomei remédio e tudo, e a dor persistia, passava mês, passava os meses e a dor continuava. Então as pessoas da oração de cura e libertação rezou para mim um dia e falou: você precisa perdoar alguém que te machucou. E eu comecei a questionar, né, quem que eu precisava perdoar. E o Espírito Santo foi me revelando quem que eu precisava perdoar. E de repente, como o Espírito Santo me iluminou, eu lembrei de alguém que realmente eu precisava perdoar. E fazia tempo que eu não via mais essa pessoa. E um dia o Senhor me deu a graça de um dia encontrar essa pessoa. E sem eu nem que falei para essa pessoa que eu estava perdoando nada, ela assim, conscientemente, ou sei lá, por algum motivo, ela
E a partir desse dia, nunca mais eu tive dor na coluna, que me fazia ficar na cama, que me fazia procurar médico, né? Problema assim grave na coluna, que fazia eu ficar travada, nem caminhar. Foi a partir desse dia eu senti a cura do Senhor, porque eu liberei o perdão. Eu fui obediente. E eu já era serva naquele dia, naquele tempo. Eu já servia a Deus. Imagina se eu pusesse uma barreira e falasse, não tem que perdoar ninguém, não é? Ou às vezes a gente fala para alguém, você está carente, você tem um problema de carência, você precisa de oração, você precisa, se liberta. Não preciso não. Quer dizer, a gente vai fazendo as leis que nos impedem então de sermos curados. Isso é barreira para que a cura aconteça na nossa vida. Tanto a cura física, quanto a cura espiritual, quanto a cura interior. É uma barreira. Assim como os fariseus ali, eles colocavam barreira, porque era dia de sábado, existia uma lei que não se podia então curar ninguém. Não podia se fazer milagres naquele dia. Então está vendo alguém doente, está alguém precisando, não deixe passar, dia hoje. E às vezes aqui no grupo de oração acontece isso também, que nós vamos colocando barreira na graça de Deus, porque muitas vezes a gente não se abre ao perdão, não se abre ao amor, e às vezes nem aceita aquilo que nós convidamos aqui na frente, falando, ergue as mãos, vamos orar, vamos louvar a Deus. A gente vai se fechando. Imagina se quando a pessoa falou para mim, você precisa perdoar alguém. Eu falasse, não preciso perdoar nada, e não vou perdoar não. Mas eu comecei a trabalhar aquilo na minha vida para que eu pudesse então receber a cura. Porque o que acontece, muitas vezes nós queremos a cura, nós queremos o milagre, mas nós não queremos ser obedientes a Deus. Por medo, por vergonha, por insegurança, por medo do que fulano vai falar, o que fulano vai achar. Por esse medo, essa resistência, muitas vezes a cura não chega em nós. Por medo das pessoas da família, o que eles vão dizer, mas o que eles vão falar. E tem muitas pessoas que passam a vida inteira sem receber uma cura de Deus, por causa do orgulho, por causa do medo, por causa de, como diz aqui, o medo de se levantar e ir para o meio. O medo de ser visto. Até mesmo visto na igreja, visto com a Bíblia na mão, visto se arrepender, se confessar, Quantas pessoas estão colocando essas barreiras e a cura não chega? Muitas vezes, para que nós possamos receber um milagre, é preciso então a gente se levantar e ir para o meio, obedecer aquilo que Jesus está ordenando para nós. Porque isso que Jesus fez foi uma palavra de ordem. Falou para o homem lá da mão seca, levanta e vem para o meio. Agora imagina no meio de muitas pessoas, uma pessoa que tem uma deficiência, tem um problema físico, constante, que faz passar vergonha, ainda mais naquele tempo, você chegar no meio e ficar ali. Que barreira que precisou ser quebrada? Que barreira que precisou ser quebrada naquela hora? Muitas vezes essas barreiras precisam ser quebradas também em nós, tanto externamente quanto interiormente. E que nós possamos hoje refletir isso. O que aí dentro do seu coração ainda é barreira para que a cura não chegue, para que meu caminho não seja aberto para a graça de Deus. Talvez é um pecado, talvez é uma falta de perdão, talvez é a falta de confessar, de ir à missa, de abrir o coração para Jesus. Mas o que nós queremos? Ser curado. Nós queremos o milagre, nós queremos que a graça aconteça, mas não queremos ser então obedientes à palavra.